7 da manhã, tigela de aveia, banana cortadinha, canela por cima, um fio de mel, talvez uma granola. A foto ficou linda. Se você colocar num potinho de vidro, ganha mais uns 20 pontos de saúde automaticamente. 10 horas da manhã você já está procurando alguma coisa para comer. 10 e meia, abrindo o armário. 11 horas, contando os minutos para o almoço. E aí vem a frase: eu não consigo controlar a minha fome. Eu tenho uma pergunta que eu faço quando eu quero saber se um café da manhã realmente sustenta uma pessoa. E não é o que você come. É outra pergunta, muito mais simples. E quase ninguém faz. Eu vou te entregar ela no final desse vídeo. Quero que você responda pensando na sua rotina de verdade, porque talvez ela explique a sua manhã inteira. Fica comigo porque eu vou te mostrar 3 coisas. Por que uma refeição com fama de saudável pode sustentar muito menos do que você imagina? O que aconteceu quando pesquisadores serviram refeições com a mesma energia e observaram que as pessoas comeram depois? E um teste de 3 dias que você pode começar amanhã sem mudar absolutamente nada na sua rotina. Nada. Você só vai observar uma coisa. Se você ainda não me segue por aqui, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. São 3 vídeos por semana com conteúdo que muita gente ainda não está falando. No Instagram, eu sou @lua.ferrari. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, trabalho com low carb, cetogênica e dieta carnívora e vivo estilo de vida carnívoro por opção há quase 6 anos. E uma das mudanças mais importantes que eu fiz na minha alimentação não foi trocar um alimento por outro. Foi parar de escolher refeição pela reputação que ela tem e começar a observar o que ela faz comigo depois. Porque a comida não termina quando você engole a última garfada. A refeição continua acontecendo nas próximas horas. E a aveia é o exemplo perfeito disso. Durante décadas, ela ganhou um lugar quase sagrado no café da manhã de muitas pessoas. Quer emagrecer? Aveia. Quer saciedade? Aveia. Quer melhorar o intestino? Aveia. Quer fazer uma receita fitness? Coloca aveia. Chegou em um ponto em que parece que uma colher de aveia absorve o resto da receita. Agora eu quero que você esqueça a palavra saudável por 1 minuto e olhe para a composição. O que a maioria das pessoas realmente come? Aveia, banana, mel, granola, às vezes uva passa, às vezes bebida vegetal. Parece variado porque são 5 ingredientes diferentes, mas nutricionalmente, boa parte dessa tigela está girando em torno do mesmo macronutriente, carboidrato. Geralmente com uma participação bem pequena de proteína. Aí alguém me diz, mas Lu, é natural. É. E daí? Natural fala sobre a origem do alimento, não determina sozinho uma resposta metabólica. Seu pâncreas não pede o certificado orgânico da banana antes de responder à refeição. E o seu corpo não olha para o mel e pensa assim, esse açúcar veio de uma abelha, então vou fingir que não chegou, vou fingir que não vi. E é aqui que eu acho que a nutrição complicou uma coisa muito simples. A gente aprendeu a julgar a refeição pela aparência. Integral, natural, rico em fibra, sem açúcar, fit. Mas o corpo não lê a publicidade. O corpo recebe o nutriente. E existe um estudo antigo, pequeno, mas muito interessante para entender esse mecanismo. Pesquisadores estudaram 12 adolescentes com obesidade em 3 condições diferentes. Refeições de alto, médio e baixo índice glicêmico. A condição de alto índice usava aveia instantânea. A intermediária, uma aveia menos processada. E a condição de baixo índice incluía uma refeição com omelete de vegetais e frutas. Depois, eles liberaram esses participantes para comer livremente. E observaram quanto cada um consumiu. Na condição de maior índice glicêmico, a ingestão voluntária depois foi 53% maior do que na condição intermediária. E 81% maior do que na de menor índice glicêmico. Agora presta atenção. Porque eu não vou fazer o que muita gente faz na internet. Isso não significa que a aveia aumenta a sua fome em 51%, 81%, 53%. Não significa. Eram 12 adolescentes com obesidade
e a refeição de omelete também tinha uma composição diferente. O que esse experimento mostra, e isso sim é importante, é que refeições com a mesma energia podem produzir respostas metabólicas e comportamentos alimentares completamente diferentes depois. Mesma caloria não significa mesma fome. E para mim essa informação vale mais do que qualquer contagem. Porque tem gente contando cada caloria da tigela às 7 da manhã e ignorando completamente as 3 vezes que vai atrás de comida antes do almoço. E tem também um outro estudo que amplia essa conversa. Mais de 1.000 pessoas usaram monitorização contínua de glicose. Os pesquisadores observaram que as quedas glicêmicas que aconteciam algumas horas depois da refeição estavam associadas a mais fome, menor tempo até a refeição seguinte e maior ingestão de energia depois. Percebe por que eu não quero falar só do pico? Todo mundo olha para a montanha. Às vezes o problema está no vale. E eu vou voltar nessa imagem daqui a pouco, porque ela explica uma coisa sobre você que ninguém te contou. Guarda essa frase. A fome das 10 da manhã pode ter começado no café da manhã das 7. Agora vem a maior defesa da aveia. Eu vou fazer essa defesa melhor do que quem discorda de mim. Mas Lu, a aveia tem fibra? Tem, especialmente beta-glucana, uma fibra solúvel bem estudada. E eu não preciso negar uma verdade para sustentar o meu posicionamento. A beta-glucana pode aumentar a viscosidade do conteúdo digestivo e atenuar a velocidade da resposta glicêmica. Isso é real. Só que fibra colocando um freio no carboidrato não faz o carboidrato desaparecer. Fibra é freio, não é apagador. A aveia continua entregando predominantemente amido. E se por cima você coloca banana, mel, granola e frutas secas, a refeição precisa ser analisada inteira. Não dá para olhar o ingrediente e absolver a tigela. Só que existe uma segunda parte dessa história que eu acho ainda mais importante: proteína. Tem uma hipótese em nutrição chamada alavancagem proteica. Em um estudo controlado, quando os pesquisadores reduziram a proteína da dieta de 15% para 10% das calorias, as pessoas espontaneamente aumentaram em torno de 12% o consumo total de energia. E boa parte desse aumento apareceu com comida entre as refeições. Não estou dizendo que todo belisco é falta de proteína, claro que não. Mas mostra que a densidade proteica da alimentação participa da regulação do quanto você come. Agora volta para sua tigela. Você está tentando construir saciedade com cereal, fruta e fibra. Eu faria exatamente o contrário. Eu começaria pela proteína. É por isso que ovo e carne fazem muito mais sentido para mim como base de uma refeição. A proteína deixa de ser enfeite e vira protagonista. E quando muda o protagonista do prato, muitas vezes muda o comportamento das horas seguintes. Tem gente que acha que tem um metabolismo acelerado, porque sente fome 2 horas depois de comer. Talvez não tenha. Talvez tenha passado a vida inteira fazendo refeições que nunca sustentaram de verdade. E olha, isso me pegou. Eu passei muitos anos achando absolutamente normal ter lanche, castanha na bolsa, alguma coisa para beliscar, café acompanhado de alguma coisa. Comer de 3 em 3 horas parecia organização, disciplina. Quando a minha alimentação passou a ser baseada em proteína animal e gordura animal, a comida começou a ocupar muito menos espaço na minha cabeça. E existe uma diferença enorme entre segurar a fome e não estar com fome. Saciedade não é passar 3 horas exercendo um autocontrole. Saciedade é olhar para o relógio e perceber que passou o tempo e você simplesmente não pensou em comida. Lembra do vale? Aquele vale não é só um gráfico. É a hora em que você acha que está falhando. Você não estava sem disciplina às 10. Você estava sem proteína às 7. Hoje, depois de quase 6 anos vivendo estilo de vida carnívoro, eu não vejo motivo para colocar aveia na minha alimentação. Não preciso dela para ter energia. Não preciso dela para ter saciedade. Não preciso dela para o meu intestino funcionar. E não preciso dela para montar uma alimentação nutricionalmente adequada. E aqui está a frase que resume o meu posicionamento.
Um alimento não precisa ser venenoso para ser desnecessário. Parece que hoje, para você decidir não comer alguma coisa, primeiro você precisa provar que aquilo causa câncer, que aquilo destrói o intestino, que vai acabar com sua vida. Não. Eu posso simplesmente comparar. O que esse alimento entrega? O que existe no lugar dele? Qual escolha faz mais sentido para o meu objetivo? E quando eu comparo uma tigela de cereal rico em amido com uma refeição centrada em proteína animal, eu não tenho nenhuma dificuldade para decidir. Principalmente para quem vive com fome constante, para quem tem resistência à insulina, dificuldade com beliscos ou dificuldade de emagrecer. Eu não tentaria salvar essa tigela colocando mais chia, mais linhaça, mais psyllium, mais uma colher disso, outra daquilo, porque é assim que acontece. Daqui a pouco o seu café da manhã precisa de um manual de montagem. Eu simplificaria. Primeiro proteína, depois a gente pensa no resto. E é exatamente essa mudança de lógica que acontece quando alguém começa low carb, por exemplo. Você deixa de montar a refeição ao redor do carboidrato. Na cetogênica, isso fica ainda mais evidente. E a carnívora leva essa simplificação mais longe. Ninguém precisa sair amanhã do mingau com banana para costela às 6 horas da manhã. Não tem vestibular para ser carnívoro, né? Existe uma transição. Essa transição é a jornada que eu estruturei no Catabolismo. São 8 semanas passando por low carb, cetogênica e carnívora de forma progressiva. O link para você conhecer melhor e fazer parte está aqui na descrição do vídeo. Agora o teste que eu prometi. Eu chamo de teste do relógio. 3 dias sem mudar nada no seu café da manhã, nada. Você só anota 2 coisas. Que horas terminou de comer e que horas apareceu a primeira vontade real de procurar comida. Não é o horário do almoço porque bateu meio-dia, é vontade. Depois, 3 dias começando a sua primeira refeição com proteína animal como protagonista. Ovos, carne, alguma coisa simples que você tolere bem. E você anota exatamente a mesma coisa. 6 dias, um caderno, nenhuma balança. Isso não substitui exame, diagnóstico e nem acompanhamento, tá? Isso é você parar de ignorar uma informação que o seu corpo te entrega todo santo dia de graça. E agora, aquela pergunta que eu prometi lá no começo. Quando eu quero saber se um café da manhã está funcionando, a primeira coisa que eu quero saber não é o que tinha no prato. É que horas aparece a sua primeira fome depois dele. Porque o café da manhã não deveria ser julgado só pelo que está dentro da tigela. Ele deveria ser julgado pelo que acontece depois dela. E se você termina de comer e pouco tempo depois já está procurando outra coisa, eu não começaria culpando a sua disciplina. Eu começaria investigando a refeição. Fome não é só uma coisa para você controlar. Fome é informação. Agora eu quero saber de você. Que horas você toma café da manhã e que horas a fome volta? Escreve os 2 horários aqui no comentário. Só os 2 horários. Eu quero ver esse padrão aparecendo aqui embaixo. E me conta, você já passou uma fase comendo aveia todo dia? Porque eu já passei. Porque você achava praticamente obrigatório? Se já trocou por ovos ou carne, o que aconteceu com a sua fome? Escreve aqui porque o seu relato ajuda muitas pessoas da comunidade. Curta esse vídeo se ele te fez olhar para a sua primeira refeição de um jeito diferente. E compartilha com aquela pessoa que toma mingau às 7 da manhã e às 10 já está abrindo o armário. Se inscreve mais. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e eu estou lá no Instagram esperando você. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.